Super assim, então. Obrigada. Bom dia a todos. Rubem, quer dar uma palavra também? É só dar o bom dia também a toda a gente e obrigado por estarem a assistir. Aqui nós temos também participando a Luane, também, que trabalha conosco aqui na equipe, e a Monique também está por aqui, e a gente está vendo que está entrando mais participantes, mas nós temos 2 países, então eu já vou iniciar com a parte da Noruega. Peter, não sei se você quer, a gente faz primeiro a Noruega e se alguém tiver alguma dúvida, dá um intervalo no meio. Tanto faz, para mim tanto faz, E tanto aí faz. depois a gente pode seguir com a Dinamarca. Sim. Então, o segundo da série, deixa eu só compartilhar a apresentação, compartilhar a tela. Exatamente. Na Lá embaixo, exatamente, pôr em ecrã grande, sabes fazer. É o copo de vinho, ou o copo de champanhe. Ótimo, já está. Isso, então já está. Sim, podemos ver bem. A gente agradece a Sales Link, antes de mais nada, né, por essa oportunidade, esse contato com o mercado português, por falarmos português, nos sentimos bem sempre em atender o nosso mercado. Dá sempre um alívio maior, um prazer maior atender a nossa gente. E quando os clientes também chegam e nós recebemos no aeroporto e falamos bom dia, boa tarde, bem-vindo, o cliente também olha para nós assim, aquela surpresa e aquele alívio, né? Um carinho adicional quando parece que não é muito diferente, mas faz toda a diferença quando a gente fala na nossa própria língua. Contando um pouco sobre a Nau, obrigada pelas palavras, Peter. Nós trabalhamos como DMC e o nosso foco aqui, nós queremos deixar alguns nomes aqui, alguns detalhes que são importantes. Então, nós somos focados no projeto em si, desde o início do atendimento com o cliente, durante a viagem. Então, vai ser muito importante que nós temos essa parceria com o nosso cliente, com o cliente do nosso cliente. Então, quem realmente vai desfrutar da viagem, a gente quer assumir durante a viagem essa responsabilidade para tirar do nosso cliente essa grande responsabilidade. Nós não temos roteiros prontos, a gente pode ter um modelo, uma ideia, mas nós sempre adaptamos os roteiros para cada cliente que nós atendemos. Então, nós não temos um pacote regular e que a gente distribui para todo mundo o mesmo pacote. Então, nós temos esse approach com o cliente para perguntar um pouco sobre o cliente final, quem ele é, o que ele já fez, para onde ele já foi, como ele gosta de se hospedar, que tipo de atividade ele gosta de ter, o que ele gosta de comer. E a gente sabe que para nós, tanto o brasileiro quanto o português, o momento da refeição é importante, sim. A gente só não passa batido, é preciso comer bem. Isso é importante para nós. Então, nós queremos sempre compreender com quem que a gente está trabalhando para que essa viagem, ou seja, esse sonho, ele seja aquilo que o cliente quis. E não dá para a gente falar que o mesmo sonho de uma viagem a gente pode fazer em escala de massa e todo mundo um modelo atender todo mundo. Isso seria impossível. Então, por isso, nós somos uma agência que nós partimos sempre para personalização. E para nós é muito importante o nosso relacionamento cliente, fornecedor, o nosso cliente, os nossos parceiros e nossa equipe. Então, todos são importantes na mesma medida para nós. Para onde nós vamos hoje, então? Hoje nós vamos à Dinamarca, pequenininho aqui no mapa, perto dos outros, a Noruega, então toda a extensão da Noruega, e também vamos à Noruega fora do continente, né? Esse pedaço mais remoto da Noruega, que é o arquipélago de Svalbard. Um pouco, então, assim, por que o cliente vem até nós? Então, isso também é importante, nós falamos no episódio da Suécia, muitas vezes o cliente final, ele nem sabe para onde ele quer ir, né? A gente sabe que esse é um momento muito importante do agente de viagens, que ele ajuda a conduzir exatamente o que ele tem de vontade de viajar até o destino certo para ele viajar. E os conceitos nórdicos, a gente conhecendo o que são, como é a vida por aqui, às vezes é mais fácil de escolher os nossos destinos por aí. Então é importante entender o que é, não é só uma região onde
passaram os vikings, mas como se vive por aqui. E no conceito nórdico, a questão da felicidade, o equilíbrio, o balanceamento entre trabalho, vida pessoal, lazer, esporte, cultura, ele é muito bem ponderado e se torna palavras que são mais ou menos filosofia de vida para nós. O que nós temos na Noruega, a palavra o kos, o que é o similar na Dinamarca do hygge, são conceitos do dia a dia, ou seja, aqui ninguém é workaholic, ninguém só trabalha na sua vida, as pessoas vivem, tem aquele momento do aconchego com a sua família, e o kos norueguês tem uma grande diferença da Dinamarca, porque os noruegueses, eles têm uma natureza exuberante, então o admirar a natureza, a casinha no campo, estar na montanha, na beira do fiord, essa da natureza perto de você, parte da sua vida, é muito importante. E aí eu digo, se você vem à Noruega apenas para conhecer a capital, apenas para conhecer um centro urbano, não, eu quero conhecer, eu fui à Noruega, eu fui de Oslo a Bergen, eu fiquei nas cidades, eu conheci. Você vai entender, claro, como funciona a vida urbana, mas a Noruega é um país de natureza, é um país de localidade remota, é um país de viagem de percurso. Então, se o cliente não quer uma viagem de percurso, é um pouco mais complicado realmente para entender a essência do país. Sim. Roberta, desculpe interromper. Uma coisa que eu acho que é importante para o mercado português é a importância do bacalhau, sabe? A produção do bacalhau em Noruega. Eu acho que é muito longe do... Mas também Bergen tem muito peixe. Eu acho que para grupos de incentivo, estou a falar disso, se nós podíamos fazer qualquer coisa criativa, indo a parte, a importância do peixe, do bacalhau na Noruega, o cliente português vai ser muito interessado nisso, na minha opinião. As grandes, a produção mesmo, né, onde você vê, tem o contato e você realmente encontra os portugueses trabalhando, é na região norte. É muito então, que é longe de Oslo e tudo, não é? Vou chegar aqui no mapa e a gente vê assim. Ok. Oslo, existem alguns outros conceitos muito importantes com Oslo. Por exemplo, é o centro da Fundação Nobel da Paz. Então, isso é um conceito extremamente importante, é uma premiação internacionalmente conhecida e a fundação está ali. Então, isso nos leva a entender um pouco por que o norueguês tem esse prêmio na mão, o que o norueguês faz, como o norueguês vive. Então, você tem uma questão administrativa, política, cultural, é uma cidade extremamente cultural. Então, isso você foca muito bem em Oslo. E aí você consegue também fazer um incentivo bacana e conhecendo a maneira como o norueguês vive numa capital hoje em dia. Mas eu não consigo entender que isso é 100% a Noruega. Porque a Noruega é realmente você passar por um lugar, você vê uma casinha no meio do fiord, você fala... Nossa, como que essa pessoa vive? Alguém vive nesse lugar? Essa é a sensação que o turista tem. Ele fala, mas é possível? Mas esse lugar, como é que chega? Ele não consegue entender, porque o norueguês gosta de se isolar e ele gosta de ter... O vizinho dele é a natureza, é o lago, é a cachoeira, é o fiord, e ele usa isso. Não é assim, ele só tem a casa para ficar olhando para fora. Não. Ele sobe a montanha, ele faz o caiaque, ele é ativo com a natureza. Por isso ela também é tão importante. É uma troca. E aqui, então, a gente vai voltar à Dinamarca mais adiante, mas só para a gente seguir com o conceito, o hygge tem vários livros que falam o que é isso, e os dinamarqueses foram muito conhecidos pelo mundo. É a sociedade mais feliz do mundo, né? O dinamarquês é o povo feliz. A gente fala que é povo feliz porque não paga dívida, não tem um monte de dívida no banco. Não, por isso ganha bem, por isso que eles ganharam essa. Mas é a mesma questão, é esse conceito do ponderar, você vai de bicicleta, você curtir a natureza, você fazer um piquenique. Então, isso também é importante. Então, nos dois países, só que cada um utiliza uma palavra diferente. Então, agora a gente
vai seguir com aquilo, o que você precisa, o que a gente faz, né? Nós fazemos o seu transfer, nós escolhemos aonde o cliente, os melhores restaurantes para ele comer, o almoço, montar esse incentivo todo, mas que ele também saia daqui entendendo o que é o lugar, assim, não só passeando e vendo, mas é importante adicionar a cultura local, é como você falou, para o português, o bacalhau é muito importante, para nós brasileiros também é muito importante. Então, como que a gente faz, da onde que vem o processo, que época do ano você pesca, as pessoas perguntam sempre isso, então você vê no lugar, fala assim, não, é daqui que ele vem, é desse mar que ele nada, é daqui que você calcula quantos que você pode pegar por ano ou não. Então, isso é muito importante e agrega muito valor na viagem do cliente. Então, nós gostamos de oferecer o programa do incentivo, ele completo. E muitas vezes as pessoas falam assim, você pode reservar o hotel para nós? Assim, a gente não faz só o hotel, a mesma coisa que a agência, a gente quer fazer a experiência completa. O que a gente deixa para a agência em Portugal é que faça os voos internacionais, né, o voo para chegar até aqui, e muitas vezes os voos domésticos a gente faz, principalmente no incentivo, e nós temos no norte da Noruega um incentivo para charter, e nós temos muitos aeroportos com pouca frequência regular. Então, existe um incentivo para charter na região. Sabe que o governo norueguês ele tem uma estrutura de turismo extremamente bem organizada e tem os fundos para isso. Então, quando o projeto é interessante, ele também consegue nos ajudar com os charters. Porque tem lugar que é difícil de chegar, viu, Peter? Pode demorar um bocado para chegar. Bom, e aqui nós vamos, assim, algumas questões importantes. Então, a capital é Oslo, e se nós analisarmos no mapa, a gente vê assim, não é muito próximo. Então, às vezes o cliente acha que, eu vou para a Escandinávia, mas eu vou ficar em Oslo, então eu vou conhecer Bergen, volto. Não funciona muito assim. As distâncias são extremamente longas na Noruega, o país é comprido, e ele muda conforme você vai subindo. Então, você tem paisagens extremamente diferentes, um país grande com pouca gente, por isso a natureza é muito importante, e mais do que nunca, hoje em dia, o turista ele quer viajar dessa maneira, ele quer sair de casa e quer estar em contato com a natureza, não quer aglomeração. Então, a Noruega será agora na retomada um destino muito importante, porque nós não temos grandes aglomerações aqui, não tem nenhuma cidade cosmopolitana. Nós só temos capital pequena, segunda cidade pequena, tudo é muito pequeno em número de habitantes e com muita área, ou seja, não acumula. Nós utilizamos na Noruega a coroa norueguesa, não se utiliza o euro. O norueguês aceita um pouco mais dinheiro do que a Suécia, então a Suécia é um país muito difícil para circular com dinheiro em mãos, mas a Noruega ainda é possível você fazer o câmbio e vir com coroas norueguesas, ou aqui próprio na Noruega fazer o câmbio do dinheiro. Euros não são aceitos por aqui, e o idioma norueguês, todo mundo fala inglês por aqui. E aí, os principais locais para nós explorarmos durante a viagem. Nós temos a capital, que é com a estrelinha, a cidade de Oslo, e várias cidades ao redor. Eu vou abrir esse mapa um pouquinho mais aqui, que a gente vê os grandes destinos para a pessoa vir. Então, você tem uma grande parte do país que faz fronteira com a Suécia. Depois, lá em cima no norte, um outro pedaço que vai fazer a fronteira com a Finlândia, e no extremo, aí você já tem a cidadezinha de Kirkenes, que já é fronteira com Murmansk, na Rússia. Então, essas são as fronteiras que nós temos, e depois, pelo mar, você tem um canal que liga com a Dinamarca, mas é fronteira marítima. Os lugares onde se explora bastante, nós fizemos um grupo Portugal em Trondheim, mas era a turma do futebol que veio jogar o campeonato. Mas Trondheim é uma região que tem muito avançada a culinária. Então, os grupos que gostam, principalmente não do bacalhau, mas existem muitas soluções no agro, porque eles têm o clima muito próximo, então eles têm muitos produtores locais e muitos restaurantes que são sustentabilidade total, e você não joga nada fora, você utiliza só os insumos da região, muita coisa orgânica, queijo local, nós temos destilaria local. Então, essa é mais ou menos
um centro culinário de muita importância e também na beira do e foi a primeira capital do país. Na costa oeste, mais ao sul, as principais são Stavanger, que é o centro econômico, que é dali que a gente se extrai, as maiores plataformas do estão ali, então sempre foi um grande centro econômico. O petróleo é uma atividade que está decrescendo a sua importância na Noruega, mas ainda é uma atividade muito importante. Depois nós temos Bergen, que é porto do país, então é a segunda maior cidade do país e o principal porto para exportação do bacalhau. Também nós temos ali uma grande movimentação, foi uma cidade hanseática, então também tem uma parte histórica importante, um centro que é preservado pela Unesco. É muito bonito, não é? Muito Bergen bonito. é muito bonito. É. Muito bonito porque ela é bucólica, ela é pequenininha. Apesar de ser uma cidade grande, você não vê muita gente. Então, ela é muito bonita, com as montanhas ao redor. São 7 colinas que você tem ao redor. Então, ela é muito bonita para se conhecer. Ålesund, que é uma cidade que tem uma parte de arquitetura Art Nouveau. Então, as pessoas que gostam, e é uma porta de entrada para o fiord de Geiranger, que também ele está nomeado pela Unesco. E essa região, então, é muito próximo de Trondheim, então é uma região que você consegue aproveitar. E você sobe por várias regiões remotas e chega no Círculo Polar Ártico, onde encontra as Ilhas Lofoten, que é exatamente onde estão as fábricas da secagem do bacalhau, do salgamento do bacalhau. Então, é aqui em cima, entre essa parte do Mar do Norte e o Barents, que é onde vive o bacalhau. Então, aqui que se concentra mesmo a atividade. Isto já é Lapland dentro norueguês. É dentro do Círculo Polar. A maior cidade lá em cima é a cidade de Tromsø, então pode ser uma entrada principal no norte. Narvik já é um ponto estratégico entre a Lapônia sueca e essa região norueguesa. Então, é possível você combinar roteiros com 2 países pelo Ártico, que é o que é sempre um plus. O cliente, principalmente no incentivo, eles gostam de fazer uma viagem que a distância não seja muito complicada e você consiga ver 2 destinos importantes. Então, aqui nós temos um gateway importante. E quando nós subimos lá na ponta em Kirkenes, Kirkenes é um caminho muito fácil para você seguir para a Lapônia finlandesa. Então, aqui também nós temos um outro gateway muito importante, com estradas maravilhosas, que você leva entre Noruega e Finlândia. E com roteiros clássicos, aí eu acho que mais no lazer, o incentivo às vezes não dá tantos dias de viagem, mas o lazer, que gosta de explorar o Ártico, a gente consegue fazer com 3 fronteiras, e aí o turista, assim, ele sai com essa experiência do norte, com os 3 países e compreender as diferenças deles, que é o que a gente vai falar na semana que vem, né? Não vou me estender por aí. Exato. Então, aqui nós temos assim, um pouco das imagens, e a gente sabe que isso é importante. Então, como eu falei, a gente não tem o roteiro, se você quer visitar o Fiord X, fica no Hotel X, aquele roteiro pacotão não é muito a nossa cara. Então, a gente conversa muito com o nosso cliente para entender o que o cliente final quer, e aí a gente tentar apresentar soluções até a gente chegar, bater martelo e falar, esse é o roteiro que ele vai fazer. Então, aqui, por exemplo, nós temos esse hotel que fica em Ålesund, aqui nas fotos de baixo, e você olha ele por fora, aqui na beira da água, você fala, bonito, parece uma construção de uma cidade na beira do mar, tal, mas quando você entra, você vê que o elemento natural é preservado, os espaços, porque o prédio é tombado, e eles utilizam a decoração sempre de uma forma muito suave, clara, limpa, e que você sinta esse aconchego. Então, essa questão do aconchego é muito importante para o povo norueguês. A mesma coisa se você pega um hotel mais na beira, no topo da montanha, próximo à estação de esqui, os hotéis históricos, sempre você encontra esses espaços sociais com as grandes janelas com vista. Quartos com vista é algo que é muito importante para o turista gosta, então a gente às vezes reforça com o nosso cliente, né? Tem o apartamento standard e o apartamento com vista, que é um pouco mais caro, mas presta atenção, você está levando ele até Geiranger, ele pega avião, ele pega conexão, ele pega um carro, aí você vai colocar ele virado para um jardim do fundo, nem sempre o cliente quer. Então é muito importante a gente ter essa comunicação com o nosso cliente, para quando chega aqui, falar assim, mas eu não quero olhar para isso, né? Eu quero ver à vista, eu vim aqui para isso. Então isso é muito importante também.
Aqui mais alguns exemplos de hotéis. Então, sempre o panorama é muito importante na Noruega. É muito raro você achar um hotel que você não olha para lugar nenhum. A não ser que você está numa cidade grande, sim, que aí você tem um parque, etc. Mas quando você está em lugares mais naturais, os hotéis na Noruega, eles sempre são favorecidos com o entorno deles. E aqui é um projeto que chega o ano que vem, vamos ver como é que vai, está avançando na construção. Ele está no centro de um fiord, um hotel flutuante, se chama Svart. E aí, assim, o que ele vem com a sustentabilidade é que ele vai produzir energia do dobro do que ele precisa, ou seja, ele vai poder ajudar a região que ele está com a energia que vai ser produzida, que eles estão instalando para produzir o hotel, ele também vai conseguir ajudar a comunidade local. Então, essas ideias sustentáveis, elas são a bola da vez por aqui, então você não consegue montar uma empresa nova sem que você pense no entorno, na região, não jogar desperdício, não jogar coisa fora. Então, isso é muito importante para os nossos países. Aqui nós temos, então, um restaurante que é em Kristiansand, é o restaurante Anderf, então, é bem na região sul, mais ao sul que você vai da Noruega, e aí você entra exatamente debaixo da água. Então, o restaurante é uma experiência no mar, ele se chama Under mesmo, essa construção é do Snoeta, que é o maior escritório de arquitetura que a gente tem, que é o mesmo que está fazendo o Svart, que é o mesmo que fez a Ópera de Oslo. Então, assim, as pessoas já querem ir no Under, nem mesmo para saber o que vai comer, né? As pessoas querem realmente conhecer o espaço do restaurante. O restaurante não é muito grande, então, dependendo do incentivo, é possível fazer um evento privado no restaurante. E nessa região tem alguns outros museus também com arquitetura muito avançada. Então, grupos que gostam tanto de arquitetura, culinária, cultura, essa região é uma região que prevalece. E aí nós temos outros restaurantes, e isso a gente vai detalhar sempre no projeto. É possível você privatizar o espaço, o chefe vir até você, cozinha ao ar livre, isso tem crescido muito, principalmente nesse ano, as ideias de você fazer as experiências ao ar livre, o cliente colocar a mão e ajudar, então você fazer o team building que as pessoas entendem, e essa beleza do prato, né? O norueguês, ele saiu do básico, que era tudo muito simples, a Noruega se transformou nos anos 70, então com a descoberta do petróleo no Mar do Norte, um povo muito pobre ficou rico. E com isso, o sentido de riqueza para esse país não quer dizer assim, agora, oba, temos dinheiro e uma parte fica rica e o outro é explorado. Não, eles enriqueceram juntos. Então, ele é um processo nacional que enriquece todo mundo. E você entende isso. Por isso que a Noruega é considerado o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, que é o país mais rico do mundo. Não, mas é a divisão da riqueza mais justa que existe. E com isso, aos pouquinhos, eles vão investindo. Quando você ia à Noruega uns 10 anos atrás, por exemplo, você olhava as estradas e falava, gente, mas isso aqui é um país rico? Eles guardaram o dinheiro, eles não gastaram todo o dinheiro, porque eles fizeram o dinheiro, são um dos maiores investidores do mundo com o seu próprio dinheiro, ou seja, agora a riqueza ela se multiplica e eles vão investindo aos poucos. Eles não são de jogar todo o dinheiro fora, pronto, agora perdemos, investimos tudo, agora vamos ver o que vai acontecer. Não, eles são super cautelosos em como investir o seu dinheiro. E assim também funciona o microempresário, o dono do hotel. Eles vão crescendo na medida. Não é assim, vamos fazer um projeto gigante aqui. Não funciona assim. Bom, aqui não preciso nem falar, né? Aqui o português não preciso falar nada. O marisco e tudo é muito caro? Tudo, assim, no padrão norueguês, assim, não é tão mais caro, né? Vamos dizer assim. E se você vai na região onde eles estão, por exemplo, em Kirkenes, Lofoten, são regiões mais baratas. Na capital é um pouco mais caro, sim. Mas em Bergen também não é tão caro. Esse restaurante da primeira foto é o restaurante Cornelius, em Bergen, e para chegar nele só se chega de barco. E é uma experiência
única em Bergen, porque você tem um menu sensorial, o chefe vem na mesa e de repente ele que escolhe o prato e coloca aquele monte de marisco na mesa, porque esse foi o que eles pescaram naquele dia, e tudo é muito fresco. Então, assim, é um restaurante que você nem sempre consegue montar o menu certo, você consegue ter alguma ideia, mas às vezes eles pescam outro peixe que está melhor e eles participam na mesa sobre toda a experiência, as pessoas realmente saem maravilhadas do Cornelius e vários outros que os chefes eles gostam de mostrar esse contato, ou seja, o produto sempre é muito fresco. Uhum. E aí, assim, as atividades também são voltadas para a natureza, né? Nós temos vários os caminhos que você segue, eles fazem parte do seu itinerário. Então, por exemplo, você atravessar de Bergen para Oslo ou vice-versa, isso não precisa ser apenas uma viagem de trem que leva de um ponto a outro, mas ela pode ser uma viagem que você vai passeando. Ah, mas ele vai com a mala, mas a gente cuida da mala. A mala sai de um hotel e a mala vai para o outro hotel. Ele não precisa carregar essa mala. Essa mala chega, a gente tem a logística da mala e a logística do cliente. O cliente vai com a bolsa de mão e ele já vai conhecendo o fiord, faz passeio de barco e termina o dia do outro lado. Então, para você aproveitar o tempo. A mesma coisa aqui, nós temos a foto do Hurtigruten, e o ano que vem nós temos, aliás, esse ano, nós temos uma segunda empresa que entra nas rotas que o Hurtigruten faz. Então, dependendo, por exemplo, se você quer ir de Tromsø a Lofoten, você consegue uma noite com o barco num visual desse, você consegue seguir de um caminho ao outro. E você fala assim, mas eu não quero ir de navio, mas é um passeio, você olha, são lugares que você não consegue ir se você não for assim. Se pegar um avião, você nem consegue admirar a beleza do lugar. Então, às vezes, o percurso é muito importante numa viagem à Noruega. Ele faz parte do seu dia a dia. Uhum. Isso é muito importante para a gente de viagens, porque o cliente que vem, ele tem que ter essa abertura com o deslocamento. Porque muita gente fala assim, não quero fazer um monte de check-in, check-out, mudar, quero ficar só num lugar. E num país desse, você limita muito a sua viagem. Você consegue viajar, claro, mas você explora e conhece muito mais se a gente consegue montar com o cliente um percurso. Aqui na foto central, então, é quando a gente faz atividade em Kirkenes, que nós tiramos o caranguejo real do fiord, e nessa foto é inverno, ou seja, a gente vai de moto de neve e a gente anda ali em cima do fiord, onde vai pegar os caranguejos, ele escolhe aqueles que vão levar, e são os caranguejos que as pessoas vão degustar no almoço que vai seguir. Então, você pega na hora, ele vai fazer, vai tirar, vai explicar quem é a fêmea, quem é o macho, como que eles vivem ao ali. Ao controle de tamanho, não é? Os pequenos têm de devolver, não é? Os pequenos voltam, mas assim, o caranguejo real, ele não tem predador. E ele se multiplica numa velocidade exponencial que precisa tirar, porque senão ele come tudo. Ele acaba. Então, eles têm mergulhadores noruegueses que descem, que fazem essa contagem para entender como funciona isso para o equilíbrio, porque muitos também é prejudicial. E as pessoas agradecem, né? Porque tira mais, as pessoas podem comer mais. Bom, mais atividade ao ar livre. Então, nós temos tanto atividades no verão quanto no inverno. É possível fazer passeio de helicóptero, e dependendo de onde a gente vai, é mais fácil você ir de helicóptero se você quer ir rapidamente. É possível fazer iate privativo, passeio de cavalo, rafting. Então, as atividades ao ar livre, atividades de aventura, elas são mais desenvolvidas do que em alguns outros lugares. Nós temos atividades culturais também, e elas também fazem parte, mas principalmente das grandes cidades do centro. Esse primeiro edifício bonito, moderno, ele é o novo Museu Munch, que foi inaugurado agora, e uma judiação, né, porque tem tão pouco turista agora que ele foi inaugurado, ainda não teve a sua capacidade toda funcionando, mas eles refizeram fizeram um novo centro de arte para o Munch e refizeram o Museu de Arte, a Galeria
Galeria Nacional. No centro, nós temos, então, a ópera, e a ópera tem um princípio de democracia muito bacana, porque as pessoas podem caminhar nessa estrutura de mármore, sentar e usufruir, ou seja, todo mundo é bem-vindo para sentar ali no verão, no telhado da ópera. Você pode subir até onde tem essa estrutura de vidro, você consegue subir até essa parte aqui. Em cima nós temos uma das igrejas vikings, essa está na cidade de Oslo, ou seja, foi levado para um museu folclórico, mas em várias regiões que a gente passeia é possível conhecer essas igrejas, principalmente aquelas que foram construídas, onde fizeram uma plataforma de pedra. Só de madeira, não é? Só de madeira. Nós temos hoje 29, nem todas é possível entrar, mas o mais bonito mesmo é ver a construção, é você entender que você está vendo uma construção dos anos 1000, 1100, 1200, então é um pedaço importante da história. Em alguns lugares é possível ainda ver essas igrejas. E, claro, a parte natural, os passeios de escalada, de hiking, isso é muito importante também para o turista que tem preparo físico, porque as pessoas às vezes vêm achando que sobe ali, não é tão simples assim, esses lugares que tem que subir, demora um bocado, é inclinado, no inverno tem que ter roupa apropriada, assim, os noruegueses nasceram fazendo isso, então o turista acha, eu quero aquela foto, né? Viu a foto no Instagram, quero aquela foto, quero estar ali, é só se levar de helicóptero a pessoa às vezes, porque é difícil subir nesses lugares. E aí a secagem do bacalhau que a gente falou, né? Então não é só bacalhau, o salmão também é muito importante. O salmão, nós temos tanto as fazendas, né, onde tem as fazendas de salmão, quanto o salmão selvagem. Sim. E quando você está em Bergen, você consegue conhecer os dois no mercado. Ele mostra a diferença de coloração, o sabor, eles são bem diferentes, os dois tipos de salmão. O Menino Chorão, que é o Parque Vigeland, que fica em Oslo. Então, é o Donald Trump, não? Parece. Esse capítulo terminou. Mas esse Menino Chorão faz parte de um parque com muitas esculturas que vai falar sobre o ciclo da vida, as relações humanas, relações familiares. Então, esse é um dos passeios que assim precisa ser feito na capital norueguesa. E o Ártico, né? Aí assim, quando eles falam assim, mas quem é que vai para um lugar desse? Pois é, assim, ele às vezes você não consegue programar para o mesmo ano, você tem que programar para o ano seguinte, justamente porque tem uma limitação natural do número de turistas e muita gente também não é assim, não é muito comparado ao continente, mas pelo que eles podem receber, às vezes o turista precisa se organizar com 2 anos de antecedência para ir, reservar, etc. Porque eles não têm uma capacidade tão grande, é muito limitado, é muito natural, e é o lugar, então, onde tem centros de pesquisa muito interessante. Nós temos ali essa caverna onde tem as sementes do mundo, o exemplário da nossa fauna, da nossa flora está guardado em Svalbard, e também existem algumas viagens de barco que as pessoas fazem ao redor do arquipélago e a observação dos ursos polares. Então, como é que chega lá a estas ilhas? Isto é só de barco, é? Ou de avião. Então, a capital... aeroporto, ok. Em Longyearbyen. Então, ali sim você consegue chegar de avião, ou se não, você chega o Hurtigruten faz, tem alguns cruzeiros que fazem, é uma região fria, claro, a gente está bem lá em cima no Ártico, no verão, temperatura entre 6 e 10 graus, então, assim, mas é lindo, realmente é lindo. A gente tem um filme, e a gente não passa aqui na apresentação, mas está junto com a nossa apresentação, a pessoa clica e pode assistir depois o filme de Svalbard. Não tem como não gostar. A gente está planejando um grupo pequeno para o ano que vem, porque vai inaugurar também do Snoeta um centro cultural de informação sobre os Seeds of Vault, essas sementes, essa fauna e flora guardada.
e a gente está querendo já organizar um número pequeno para irmos a Svalbard e conhecer um pouquinho a vida lá em cima. Algumas das marcas, o pessoal que trabalha com incentivo e que tem clientes que querem conhecer um pouco dessa parte corporativa da Noruega. A Noruega não é como a Suécia, que você tem essas grandes, enormes empresas no mundo todo, é muito mais reduzido, tem muita coisa de esporte outdoor, de roupa, tratores também, mas, por exemplo, Helly Hansen, North of Dale, tem muita coisa de vestuário pela Noruega. Sim. E hoje eles têm os carros elétricos, né? Os carros elétricos noruegueses são aqueles pequenininhos, tá crescendo no mundo inteiro e eles estão cada vez mais fazendo disso um bom negócio. Então aqui a gente tem os 2 filmes, a gente vai compartilhar as apresentações e a pessoa só clica aqui, esse é o filme narrado pelo Ruben, da Noruega, e aí depois, na sequência, ótimo. Nós temos o filme sobre Svalbard. Porque os vídeos, desculpe interromper, os vídeos não funcionam bem no Zoom, não sei porquê. Ou não há som, ou não há imagem, prontos. Mas pronto, depois vocês todos vão receber a apresentação e podem ver no escritório, não é? Very bom. 3 vídeos. 3. E aí a gente já segue para a Dinamarca. Eu não sei se você quer. A Helena tem uma pergunta: como podemos receber esta apresentação? Vai ser enviado por e-mail. Vocês vão mandar um e-mail normal, não é? Ou é o e-transfer? Não sei, depende do tamanho. Bem, acho que a gente mandou por link, né? Sim, nós ontem enviamos o PDF da apresentação e o link da apresentação visual. E verifica também o spam, porque às vezes a gente entra no spam. Não deveria, mas as pessoas dizem, não recebi, mas está no spam, sabes? Mas se não recebem dentro de alguns dias, avisa-nos e reenviamos, ok? Agora passamos para a Dinamarca. Posso seguir ou tem mais alguma pergunta na Noruega? Posso seguir? Sim. Bom, então, a Dinamarca, países vizinhos, países escandinavos, fala outra língua, tem outra moeda. A Dinamarca parece ser muito pequena quando nós olhamos para a Dinamarca, só essa parte continental, o arquipélago que está localizado entre a Alemanha, a Suécia, a Noruega. Então, eu falo assim, esse aqui é pequenininho, né? Mas aí a gente tem que lembrar que parte da Dinamarca também é a Groenlândia, e aí o país fica gigante. Só aí eles têm um pedação de terra, então a Groenlândia faz parte do território dinamarquês, assim como as Ilhas Faroe. E aqueles que têm interesse em culinária, as Ilhas Faroe também têm chefes de destaque, ou seja, no meio do nada, e cada vez mais a gente está vendo que as pessoas estão procurando esses destinos que antes não se falava muito neles. Então, a gente já tem alguma procura também pelo turismo nas Ilhas Faroe. Uma população quase do tamanho da Noruega, mas em um território um pouco menor. Então, a capital, que é o maior atrativo turístico da Dinamarca, ela é ligada ao sul da Suécia por uma ponte-túnel, né? A ponte se transforma em túnel, que é uma das construções mais lindas do mundo moderno que se pôde ver. Ela é listada, catalogada, já ganhou vários prêmios. Então, as pessoas gostam e querem conhecer, e é possível ver quando você vem de avião ou quando você está em Copenhague, no sul do aeroporto, então você consegue ver. Mas algumas pessoas querem também atravessar de um país ao outro utilizando o trem, e é uma forma bem simples de você sair do centro de Copenhague e terminar no centro de Malmö, na Suécia. E muita gente que mora nessa região faz isso, né? Vive num país e trabalha no outro. E outras regiões importantes... Quanto tempo leva de ir de Copenhague a Malmö, por exemplo? 45 minutos. Então pode ir lá almoçar, por exemplo, e ok. Então você tem a capital, que geralmente
Copenhague é uma porta de entrada para você fazer um roteiro pela Escandinávia, né? E a gente vê que os operadores de turismo fazem esses circulares com essa entrada em Copenhague ou término em Copenhague, mas ela também nos dá muita possibilidade para fazer roteiros de incentivo que você possa combinar outros países ou explorar um pouco mais o modelo nórdico dinamarquês. Então, outras cidades importantes, então você tem aqui arquipélago, mas é possível você circular em todo o país de trem, então tudo aqui atravessa de trem, é uma maravilha o sistema ferroviário dinamarquês. E o país é muito plano. Então, diferente da Noruega, que você vê os fiordes, montanhas, a Dinamarca tem uma estrutura muito plana. E aí você associa, né, uma turminha que gosta de bicicleta, porque não sobe colina. A bicicleta anda reto o tempo inteiro. Então, a Dinamarca é um país plano e que favorece realmente a questão da bicicleta. Também por ser plano, e é uma região que venta muito, os dinamarqueses cada vez mais estão se especializando nas soluções de prover a energia eólica como uma das energias mais importantes do país. Então, isso tem crescido muito, e você vê os moinhos no ar e fala assim, nossa, mas isso aqui não é caro, essas turbinas fazem barulho, mas geralmente, como favorece, tem muito vento, venta muito na região, então eles geram uma parte de energia. Eles não conseguem usar a hidrelétrica porque não tem queda d'água, então eles têm que prover da maneira como serve. Outra coisa que é um fato curioso na Dinamarca, impostos para se ter automóveis é o mais caro da nossa região toda. Então, o país não quer que as pessoas usem carro. E por isso que depois, às vezes, a gente vê na mídia, fala, nossa, os parlamentares vão de bicicleta trabalhar. É o exemplo. Vão de metro, pois. Andam a pé, porque é um país que inibe o consumo do automóvel, porque faz mal ao meio ambiente, porque a infraestrutura ela é toda adaptada para você não precisar do carro, então é um país que tem uma tributação muito mais alta para as pessoas que querem ter automóvel. Depois a gente segue aqui a cidade de Billund. Billund faz esse nome, o que tem aí nesse lugar no meio do nada? Pois é, aqui é o centro da Lego, e nós temos um programa educacional corporativo para aprender esse conceito Lego e levar isso para o seu negócio. Então, como você aprender de uma forma criativa. E lá para cima, nós temos Aalborg, que é muito bonita essa região também. Então, você tem uma parte histórica onde os alemães se estabeleceram e você vê os tanques na beira do mar, e é uma cidade que tem indústrias importantes. Então, a Dinamarca, apesar de ser um país pequeno, é um país extremamente bem estruturado e é gostoso de visitar, porque é fácil, você não tem, assim, tudo funciona muito bem na Dinamarca. Muitas das bicicletas são elétricas, não é? Sim, e tem de madeira, tem construção de madeira, tem de alumínio, eles têm bicicleta que tem caixinha para levar a criança na frente, você vê pessoas de 90 anos andando de bicicleta. Assim, as pessoas realmente, é uma atração ver o ciclista. E eu sempre falo, se você não é acostumado a andar de bicicleta, porque a ciclovia ela tem a sua própria sinalização, mas tem muito ciclista. Eu não acho que você vai aprender a andar de bicicleta no centro de Copenhague, porque se você não anda na sua cidade, é mais fácil você fazer um passeio de bicicleta numa rota um pouco mais remota, sem tanto trânsito, porque é muito perigoso. São muito agressivos. É algo que a gente fala para o nosso turista, que a gente às vezes anda com ele de carro, cuidar da ciclovia, atenção à ciclovia, é o dia inteiro você fala isso, porque o veículo para, a porta abre para a ciclovia e o ciclista não para, é muito ciclista, ele tem que fluir. Então as pessoas às vezes não são acostumadas, elas realmente param na frente da bicicleta e a gente quase empurra, né? A pessoa vai, porque o fluxo é muito grande. Agora sim, a questão da hotelaria. A Dinamarca é outro país que pensa na questão sustentável também, o equilíbrio do material que se usa. Esse primeiro que a gente vê na foto, esse é um hotel, você olha por fora, você fala, mas esse hotel, para mim, é uma preciosidade. Para quem gosta de design... Aquilo com a escada, estás a falar? Esse é o primeiro, né? O que a gente vê com a escada redonda. Sim.
Esse hotel, ele é o Radisson, que está no centro da cidade, e ele foi todo desenhado, a construção inteira, por Arne Jacobsen. E aí você fala, por fora não pode mexer, é isso, não pode mexer, porque foi ele que desenhou, o prédio é tombado, e você entra, é um show de arquitetura. Todos os quartos têm pelo menos uma cadeira assinada por ele. Então, ele fez aquela cadeira, essa que a gente vê na foto, que é a cadeira no formato do cisne, a formato do ovo, aquela egg chair. Então, foi ele que fez. E ele nem viu a riqueza toda que ficou com o nome dele. O hotel é todo desenhado por ele. Tem até uma suíte no 6º andar, que é a suíte dos anos, o retrô. Tem a mesma coloração, os móveis originais, um rádio, uma televisão antiga. Assim, a gente pode visitar essa suíte. Ele tem um restaurante no topo que você tem a melhor vista para o Tivoli. Então, assim, apesar dele parecer de fora um hotel antigo, né? Você olha para um hotel anos 60, anos 70, quando você entra, ele é um show de design. Então, esse vale a pena considerar. Outro que a gente tem também importante... Desculpe, temos uma pergunta da Helena aqui. Qual é o nome deste hotel? Radisson Blu. Radisson Blu. Radisson Blu. E aí, no caminho oposto, a última foto que nós temos, esse é um dos últimos inaugurados grandes hotéis. Esse é o Hotel Villa. E aí o conceito é diferente. Ele está do outro lado do Tivoli, no centro de Copenhague. E o que o Nordic Choice fez pegou a antiga estrutura do Correio Central e transformou em hotel. O prédio também é tombado, teve que respeitar várias coisas, mas por dentro existe um equilíbrio, material sustentável, madeira alternativa. Desculpa, este é qual? Este é daquele... O último que nós vemos aqui. O último, ok. Esse, então, é o Hotel Villa. Então, a gente tem o Radisson, que está na entrada da frente do Tivoli, e o Villa, que está na entrada do fundo do Tivoli. E a foto embaixo do Radisson, esse que parece o Taj Mahal, as pessoas falam que parece o Taj Mahal. Aqui nós temos o NIMBY. E o NIMBY já não é um hotel para muita gente. É um hotel boutique, é um hotel pequeno, funciona muito bem para uma família. Não é um hotel barato, vamos dizer assim, porque ele é considerado um dos melhores, todo assinado em design, todo atendimento personalizado, e você tem uma entrada pela rua e uma entrada pelo parque, ou seja, você é um hotel que faz parte do Parque Tivoli. E aí nós temos os inovadores. Esse outro hotel ele fica na floresta, e aí a gente tem essas construções que é para você admirar, você estar em contato com a natureza. Ok. Aí nós vamos mais para o campo. Esse que nós temos acima é um hotel modelo castelo. As pessoas têm essa inspiração também da Dinamarca. A Dinamarca é um país dos contos de fadas, da princesa, o príncipe. Isso tudo vem por causa da literatura de Hans Christian Andersen, o Parque Tivoli no centro da capital. Então, tem esse modelinho da vida perfeita da família real, do príncipe, da historinha do conto de fadas, e muitas pessoas querem se hospedar num castelo. E nós temos várias opções, mas você olha por dentro, por exemplo, olha, a estrutura de madeira. Quando você está num prédio tombado, ele precisa manter a estrutura do jeito que é. Então, você adapta o apartamento, o banheiro, de acordo com aquilo que você não pode mexer. Esse que nós temos embaixo do castelo é como se fosse uma floresta urbana, é um hotel novo que também temos em Copenhague, e é para dar esse clima tropical na cidade. Então, esse está no centro? Está no centro? Está no centro, vai a pé para o Tivoli também, e esse é o conceito do hotel. Então, é um hotel que fica com essa sensação de um espaço verde, um espaço mais tropical para o seu cliente que está na região nórdica. Culinária. Isto é tudo em Copenhagen, certo? Ou na zona de Copenhagen? Esse aqui ele está em Aarhus, e esse hotel do Castelinho ele está na rota, perto do Museu de Louisiana, fora, fora da cidade. E aí, quando nós falamos em alimentação,
Os dinamarqueses, muitas pessoas falam, né, o produto, né, o que mais se come na Dinamarca, né, o que mais se produz, então é peixe. Não, carne de porco. Os dinamarqueses têm grandes produções de carne de porco, exportam para muitos países, mas hoje em dia a culinária dinamarquesa ela é uma referência global, o mundo inteiro sabe que os dinamarqueses mandam muito bem na culinária, são muito criativos, muitos chefes são jovens, eles mesclam a cozinha internacional com os produtos, ingredientes locais, inovam um atrás do outro. Da onde que veio tudo isso? Talvez foi com o chefe inovativo do Noma, que foi premiado por muitos anos como o melhor restaurante do mundo e trabalhava com uma equipe de pessoas. E aí você já viu, né? Trabalha com 8 e esse abre o outro restaurante, e esse vai para cá e esse vai para lá. E a coisa começou a se movimentar e novos restaurantes começaram a se inspirar. E hoje nós temos a Dinamarca como, assim, se quer fazer um roteiro gastronômico, um food tour, conhecer, é uma experiência riquíssima. Não tem um prato que você come nesse país e você fala, nossa, o sabor disso. Então, eles preparam tudo com muita perfeição, muitos restaurantes que fazem aquela experiência de vários tempos, e falam, mas não vou comer 7 pratos, mas isso é para quem gosta de experimentar. Sim, então, sim. Não é nada muito grande, é tudo, e nem todo cliente também gosta, tem isso também, porque às vezes vai falar assim, não, qual que é o melhor restaurante? Aí você vai levar ele para comer aquele negócio que sai fumaça, ele fica, mas só isso que eu vou comer? Nem todo mundo gosta. Não, o português não, quer quantidade. Acho que tem os dois, Sim. por isso que eu falo que para nós é muito importante a agência no meio, a gente não trata com o cliente final, porque eu não tenho esse tempo também de ficar avaliando e conhecendo. A agência já passa para nós, isso assim, acelera o nosso trabalho. O nosso cliente gosta de comer bem, mas ele gosta de comer porção normal. Nosso cliente é curioso, gosta de gastronomia contemporânea, a gente já sabe o que a gente pode tentar oferecer para cada um. Então isso é muito importante, porque é uma parte importante da viagem e não tem coisa pior que você gastar no restaurante, em viagem, e não gostar. Eu acho horrível, porque você não tem muitos dias para você provar e você já prova um errado. Fala, puxa vida. Outra coisa que temos de ter cuidado em Dinamarca há alguns dias os restaurantes não estão abertos, não é, Roberta? Principalmente os chefes estrelados, né? Domingo e segunda são dias eles são muito pouco flexíveis. Mas sabe uma outra coisa que eu acho que também é muito legal? E aí você fala assim, não, para o meu cliente não serve. Que nada. Essa primeira foto, a gente tem muito esses espaços de food truck, mercados de comida. E as pessoas falam, ai, não, mas isso é uma experiência super legal, porque para um grupo, você consegue fazer um cartão com crédito, e a gente já fez com alguns grupos, e funciona super bem. Você tem um espaço para as pessoas comerem que é reservado, e as pessoas têm essa mobilidade, elas exploram. E é tão bem feito, aí você fala, ah, não, essa coisa de barraquinha, né, de comida de rua, né, o street food. Gente, mas na Dinamarca, aquele que é o queniano, o hot dog. Ele é queniano, o italiano, eles são italianos, o grego é grego. As pessoas, assim, eles respeitam mesmo uma comida que é um street food, tem uma super qualidade. E eu acho que isso é bacana também, porque faz parte do conceito. O dinamarquês também, como todo o escandinavo, não é esse povo super elegante. Você não está no norte da Itália, você não está em Paris, você está na Dinamarca. Eles são despojados. E isso, eles adoram esses espaços. Você encontra muita gente, não é um lugar para turista, é um lugar que todo mundo vai. Então, eu acho que levar o seu cliente, ele conhece, mas não é para todo dia, eu entendo. E muita gente fala assim, mas o tal da história do hot dog na Dinamarca. Eu acho que tem que experimentar. O mundo inteiro fala desse hot dog, que o pão, a salsicha sai para fora do pão. Você fala, mas isso aqui é um hot dog? Para nós brasileiros, que a gente
top o hot dog de coisa, aquilo é a simplicidade do hot dog, mas é assim que eles fazem. Então, você está conhecendo um pouco do seu povo através da maneira como ele come. Outra coisa são aqueles sanduíches abertos. Então, aquele pão de centeio escuro, você fala, esse aqui é almoço, mas uma vez eu acho que é ok experimentar. Porque você para um snack, qualquer coisa assim, exato. Pronunciar como eles é impossível. Não, porque às vezes há grupos que, por exemplo, a hora de chegada, a hora de saída, não dá para o almoço completo, pode ter um snack. Porque você usa uma coisa local, eu acho que até a estação do hot dog é bacana, porque já te põe na cultura local, você experimenta, bota cebolinha, tem coisas que não são iguais à maneira como a gente come. O que é muito conhecido é, obviamente, a cerveja, sabes? A Carlsberg e isso tudo. E a Carlsberg é uma grande. Hoje em dia é uma infinidade de microcervejaria. Do lado desse mercado tem uma fábrica de microcervejaria que são os designs de lata mais legais de cerveja do mundo. Então eles desenham, eles fazem tipo história em quadrinho na cerveja. Então você consegue também conhecer o conceito, porque não é só o sabor, também tem que ter o design do negócio. O dinamarquês é muito focado no design. Então, aqui são mais algumas experiências de restaurante. Essa última foto, né, onde que você está comendo aqui, nós temos o aquário, que fica muito próximo do aeroporto de Copenhagen, e ali é possível fechar e fazer evento. Não recomendo para grupo muito pequeno, porque o FII para você abrir esse aquário à noite, à tarde, não é muito barato, mas para um grupo que ele é um pouquinho maior, 100 pessoas, funciona bem. Funciona bem, já dá, porque quando você quer muito pequeno, às vezes esses lugares são muito caros para você pagar o FII da abertura deles. E um pouquinho sobre os passeios. Então, aqui, de novo, a questão da bicicleta, o Parque Tivoli, os palácios. Então, nós temos palácios que você pode entrar. Nós temos um palácio dinamarquês que se chama Kronborg, que é de onde Shakespeare tirou a inspiração de falar algo de podre no reino da Dinamarca, a história do príncipe, mas ele nunca veio ao palácio. Mas todo verão nós temos teatro shakespeariano no jardim do palácio. Nós temos diversos parques naturais. Nós temos o mar na costa oeste, que ele é um nível mais baixo, como a região da Holanda. Então, para algumas ilhas, quando a maré está baixa, você consegue ir por estradas naturais, e na maré sobe você não vai. Então, você tem várias coisas para explorar no país. A ponte que eu falei, né? As pessoas realmente falam, gente, a ponte termina no meio da água. As pessoas acham pois é um túnel. Que é um projeto suicida. E foi feito essa ilha artificial no meio do mar, do estreito, para poder você conectar a Dinamarca no centro, por debaixo da água, a ponte com o túnel. E esse foi um projeto... Para deixar os barcos passar também, não é? A gente tinha ferry para conectar os dois países, né? E achavam que poluía demais, que não era uma solução boa, então resolveram fazer esse projeto. Não, estou a falar... Para que os barcos podem passar pela ponte, sabes? A ponte corta água, não é? Por cima? Sim, aí os barcos podem passar com Passa perto para ver, sim. Por ir por baixo, pois. Quando você dá a volta, né? Você sai pelo Báltico, você consegue ver a estrutura. E ela foi inaugurada no ano de 2000 e ainda é um projeto pomposo, né? As pessoas ainda têm um respeito por essa ponte. No centro aqui nós temos então a estrutura da Lego. Esse é o Lego House, que fica em Billund, que é o projeto que nós fazemos das viagens do Nordic Focus, que nós chamamos aqui. Embaixo nós temos o Museu Louisiana. E o Museu Louisiana, na minha opinião, é o melhor espaço de arte contemporânea que nós temos na Escandinávia. Ele realmente é lindo, a qualidade da arte que tem, almoçar nele é gostoso, só sentar no jardim também vale. A região é bonita, você vê a Suécia do outro lado do mar. Então, é sempre um passeio muito agradável e fora da cidade, né? Nem todo mundo considera, mas eu gosto bastante. Aqui em cima nós temos, então, o que eu falei, a questão dos castelos, e Roskilde, que é uma cidade que nós temos um museu viking, então é possível conhecer a estrutura viking, e
às vezes é possível, dependendo do tamanho do grupo, como é, você consegue fazer um passeio de barco viking. Eles têm um barco que não é original, que é o mesmo modelo, que você consegue fazer um passeio lá fora. É um espaço bacana que a gente pode fazer café da manhã, pode fazer um after hours, você pode privatizar o museu só para o grupo, falar português, a explicação toda em português. Então, isso sempre é muito importante. A gente sempre trabalha com os tours em português para os nossos clientes, né? Os nossos clientes... Há uma aldeia viking também, não é? Aldeia viking ou não? Vários festivais vikings. Então, a gente já teve alguns clientes que vêm atrás da experiência, quer fazer arco e flecha. Na Noruega também tem. Então, quando o cliente quer essa experiência, realmente quer se sentir um viking, a gente passa para a agência as datas e aonde tem, ou o cliente fala, eu posso viajar no mês X, então você vai para cá, ou para cá, ou para cá. E eu já tive clientes que adaptou a viagem de acordo com os festivais. Os festivais vikings são grandes por aqui. E aí, lembrando que a gente consegue fazer, então, viagens à Groenlândia, eu não vou me estender, depois porque são outros destinos, e também as Ilhas Faroe, que são as partes dinamarquesas que estão fora dessa parte mais continental. Entre as marcas, né? Então, entre as marcas, a gente fala assim, não são tantas, né? Parece que tem menos, mas são de peso. Os dinamarqueses são bons nesse investimento, então a tecnologia da energia eólica é exportada para o mundo inteiro. A Bang & Olufsen é um exemplo de design, que é o design na parte eletrônica, mas a Dinamarca toda é por design, e a gente tem a moda fashion, que é com design. Então, eles não fazem nada sem ter uma linha apropriada, sem ter... E é muito bom de conhecer também. Então, um incentivo que gosta, uma empresa que trabalha com desenho de alguma outra forma, é muito bom conhecer a Dinamarca, como os dinamarqueses têm o processo da criação. A Pandora, que é um gigante na bijuteria e que faz esses charmes, a gente até teve um projeto que tinha um charme personalizado, mas era um grupo muito grande. Então, é possível com a Pandora personalizar um charme para o grupo específico. Tem que ter um bocado de gente para fazer isso. A Bodum, a Maersk, que é o grande dos containers do mar, a Novo Nordisk, que é farmacêutica, e a Lego, que é onde nós temos um trabalho em conjunto com eles, que nós fazemos esse programa. Então, a imersão dentro da Lego são de 3 dias, ou seja, 2 noites é o mínimo que a gente faz, e aí a gente combina com o resto. Por exemplo, a gente fica 2 noites em Copenhague, 2 noites em Billund, ou se quer fazer outra região, então a gente combina, mas o nosso programa, para explorar essa parte do aprendizado mesmo, ele demora 3 dias em Billund. E aí você vai aprender em team buildings, isso é bem para incentivo, como que você desenvolve a criatividade no ambiente de trabalho, como trabalhar em equipe, de que maneira você pode usar a sustentabilidade de uma maneira mais apropriada para o futuro, distribuição, como que você liga a sua marca num conceito divertido. Então, tem várias coisas e a gente consegue fazer a tradução em português, dependendo, isso vai com o modelo de cada empresa, o que a empresa quer se aprofundar. Mas então não é só para as crianças, não. Não, isso aqui não é para criança. Não, porque há Legoland em outros países agora, sabes? E é mais um theme park para crianças, pronto, para famílias. Claro que tem, né? O verão em Billund tem parque aquático, parque Lego, mas o nosso programa que a gente desenvolve é realmente para o mundo corporativo. Okay. Do mesmo jeito que as pessoas vão lá na Google, na Amazon, para conhecer o conceito deles, vem a Dinamarca para conhecer o conceito Lego. E aí, falando um pouquinho sobre nós, a gente está agora com uma campanha na nossa mídia social que a gente está falando sobre o Ártico. Então, quem ainda não segue,
na apresentação tem o clique para você seguir a gente lá. Então, cada semana a gente fala sobre um destino ártico, a gente está nesse processo, depois a gente vai mudando. E o que é gostoso para nós também, que estamos montando a campanha, é que a gente mostra o destino, mostra filmes sobre o destino, literatura sobre o destino, pessoas importantes desse lugar, atletas. Então, assim, a gente não é só... Porque tudo faz parte quando você conhece o lugar. Então, é uma maneira gostosa de você acompanhar tanto os stories, isso está no nosso Instagram, os stories quanto o nosso feed, os filmes. Então, a cada semana, essa semana nós estamos na Noruega, em Senja. Então, ali você vê uma foto, por exemplo, do observatório, que a rena bate cabeça no vidro, é um filminho, né? Ela quer entrar e, assim, é onde você olha o fiord e tem uma rena. De repente, ela veio dar um oi para o pessoal e ela quer entrar. Você escuta o chifrinho dela batendo ali e depois ela vai embora. A questão do PCR, né? A semana passada a gente falou que a Lufthansa não precisava, essa semana eu falo a Lufthansa precisa. Está a mudar todos os dias. Todos os dias muda. E Portugal lamentavelmente está a piorar, portanto, isto é uma coisa que tem de ser verificado caso a caso, não é? Aqui a gente sabe que para ir para a Espanha precisa, dependendo da conexão precisa. Então, nós já fechamos o contrato com o laboratório que faz para que todos os nossos clientes tenham o PCR para sair, ou seja... isto é na saída, isto é muito bom. Isso é da saída, então a gente tem porque para voltar precisa. E aí a pessoa tem que mudar de lugar, ficar não sei quantos dias para fazer o PCR, então a gente já tem... Portugal, mas pronto, sim. Vamos ver semana que vem, né? Cada semana. Não, mas eles não controlam aqui muito bem, mas pronto, na minha opinião. O que é 25 mil? Isso é coronas suecas, não é? Isso para pessoas que só fazem o PCR, que precisam do transporte para ir até lá e fazer. O PCR por aqui não é um exame barato, são por volta... Essa é a solução que nós temos na Suécia. Quanto é que é euros? É euros isso, mais ou menos? 250. Ok, para 2 pessoas. Está bem, ok. Por pessoa. Por pessoa. Para levar, por pessoa. É caro. É caro. Aqui ainda é caro e a gente acha que ele vai reduzir, porque, é claro, conforme mais vai precisar, mais soluções vêm, aquela questão da procura e oferta. Só que não tinham tantos lugares para fazer e nós tínhamos uma dificuldade enorme. Ainda a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia são países que você precisa da quarentena, então a gente ainda está com essa dificuldade para trazer o turista e ele ficar parado. Então a gente ainda, no momento, se quiser viajar, a Suécia é o país que está aberto para nós. Mas agora não é momento para viajar para ninguém, porque a situação está muito complicada, mas o que a gente já sabe é que a partir de abril as coisas já vão começar a clarear para nós, março, abril. Aqui os nossos super-heróis. Ok. Uau. Esse é nosso... Wonder Woman, né? Mas você vê a alegria quando o Rubem fala para nós. É um português que fala para nós. Não, mas quando eu era criança, eu gosto do Senna, mas o Senna não tem. Eu falei, como não tem? Tem o Seninha. Então, assim, para nós... E o Rubem, quem é este boneco? É o Seninha. Ok, nem sei o que é isso. Como não sabe? Ayrton Senna do Brasil. Ok. O maior corredor de Fórmula 1. Então, esse é o nosso time. Aqui nós temos os nossos contatos. Essa apresentação, então, vai para todo mundo. Então, nós temos os contatos por departamento. E tem o meu LinkedIn. Se alguém quiser falar pessoalmente comigo, tem aí o meu contato, LinkedIn e meu e-mail. E aqui, então, na apresentação, é possível clicar nas redes sociais e se inscrever no canal, etc, acompanhar, seguir, curtir, aquela coisa toda que muito todo mundo fala. Muito obrigada outra vez. Acho que foi muito interessante. E o Diogo, do meu escritório, vai mandar todos os contactos agora para o Ruben e para a Roberta, para que recebem as apresentações. Caso que não recebe, a favor, informar. Porque, pronto, estamos a usar os e-mails
que usaste normalmente para o registro no Zoom, não é? Não é, Diogo? Diogo, não se ouve. Os e-mails, as pessoas quando se registram no Zoom, às vezes usam e-mails pessoais. Pois, Gmails, etc. Aos e-mails corporativos, Hotmail. mas qualquer das formas estamos a usar aquele e-mail em que estão registados no Zoom. Qualquer das formas, depois vão-nos avisando os que recebem e o que não recebem e nós reenviamos para os e-mails corporativos, está bem? Então, qualquer pedido para a Escandinávia, pensa em Roberta, Wonder Woman, e obrigado por o vosso tempo. Eu tenho um avião transparente, eu vou mandar ele buscar você. Ok. Tem alguma dúvida? Eu posso abrir aqui para dar uma olhada? Estão a dizer excelente apresentação, Roberta. Ficamos eluciados e com vontade de vender. Bem, isso muito bem. Não, já estamos a receber alguns pedidos a partir de, sabe, em abril temos um feriado muito importante. O 25 de abril é o Dia Nacional cá em Portugal. E Páscoa 25 de abril. A partir daí há pedido, há coisas que estão a mexer, mas nunca se sabe. Vamos ver. Ok. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.